Pessoal, mais uma semana começando, chegando aqui no cliente. E essa 153 aqui hoje me atrapalhou muito movimento. Mas vamos lá. Hoje eu quero passar para vocês uma situação de ambiente de trabalho, onde nós, patrões, gerentes, encarregados, tomadores de decisões, temos que dar uma atenção e cuidar realmente para que isso seja verdadeiro. Ambiente de trabalho não com ilusão, mas verdadeiro. Pessoal, eu falo ilusão porque é o seguinte, o que tem acontecido? Existe aí algumas coisas aí, não vou dizer que não são verdadeiras, mas são situações que estão muito distantes da realidade de muitas empresas brasileiras. E principalmente quando a gente cai mais para o interior, é um pouco mais difícil. Difícil de colocar aquelas mágicas que o pessoal anda fazendo lá. Trabalho 3 vezes por semana, 4 vezes, mesa de bilhar, jogos. Isso acontece já no Brasil, mas de uma forma bem pequena. Agora, o que eu quero propor essa semana é o que você empresário, o que você gestor consegue fazer para os seus colaboradores, para os seus funcionários, nas condições que você tem. O que você consegue? Eu não estou pedindo para colocar uma mesa de bilhar, não é isso. Mas o que você consegue para fazer o seu ambiente ser um pouco mais ameno, ser um pouco mais agradável, fazendo com que as pessoas tenham vontade realmente de estar ao seu lado, tenham vontade realmente de, junto com você, fazer a sua empresa desenvolver e crescer. Isso que eu quero que vocês pensem essa semana e busquem qual alternativa seria o caminho. Estarei passando ao longo da semana alguns exemplos que eu vejo na prática, algumas ideias que eu acho que é possível no ramo do varejo, especificamente no supermercado. Aí, galera, é só colocar a mão na massa realmente e fazer acontecer. Não prometa mágica, não prometa ilusão, mas prometa sim e age para que você consiga realmente ter condições de dar um pouco mais de liberdade, um pouco mais de atenção, nem que seja um lanche. Se você não dá nada hoje, um lanche poderia já ajudar dentro do seu dia a dia. Então, vamos estudar junto essa semana, vamos ficar atentos às dicas aí. E toda semana a gente está com um trabalho aí para vocês conseguir enxergar e melhorar dia a dia a empresa de vocês, ok? Pessoal, segundo dia, um pouco atrasado, tive alguns contratempos hoje, acabei não conseguindo colocar na hora certa, mas vamos lá. O conteúdo está pronto, é só a gente colocar para rodar e vocês fazem encaixar aí dia a dia para tirar a melhor ideia e o melhor proveito disso tudo. Hoje eu quero passar para vocês a situação de como identificar o que é que eu consigo fazer. Como assim, Kermes, o que é que eu consigo fazer? Porque, galera, hoje o tema principal seria o seguinte: o que eu consigo fazer nas condições que eu tenho? Porque eu comentei um pouquinho ontem, quando você enxerga alguma coisa que você vê no YouTube aí, ou você vê no Facebook ou no Instagram, você vê umas coisas que às vezes você fala, poxa, isso não existe. Ou, no mínimo, você fala, dentro da minha realidade, isso não é possível. Será? Então, primeiro, quero desmistificar um pouquinho e não quero que você fique preocupado em fazer igual estão fazendo, ou igual a tal empresa faz, ou a grande empresa, ou a empresa B ou a A faz. Não, não é isso. O que é que você consegue fazer nas condições que você tem? Grana, uma bonificação, um dinheiro, folga, um benefício, o que você consegue fazer? Sem mudar muito o que é que você faz hoje. Isso é importante você entender. E principalmente aceitar, porque sempre dá para ser feito. Pô, mas tem empresa que trabalha só 4 vezes por semana. Eu, como supermercado, não consigo. Perfeito, é uma análise sua. Você está enxergando que não dá para ser feito. Mas o que dá para ser feito? Talvez você não consiga mexer em dias de trabalho, mas você pode conseguir mexer na carga horária. Talvez dentro de um ajuste do seu dia a dia, você pode bonificar alguém da sua equipe com um pouco menos de hora semanal ou alguns dias da semana. Pô, Carlos, mas isso é viável? Isso vai fazer com que a empresa progrida mais? Claro que vai. Um bem-estar. O que eu quero passar essa semana é que você busque dentro da sua empresa as condições que você tem para tentar melhorar de alguma forma, não importa o que seja. Falamos de folga, falamos de um pouco menos de carga horária, falamos de grana, mas pode ser um lanche, um pãozinho com mortandela, com refrigerante, com uma tubaína, vamos dizer assim. Você faz isso hoje? Então, só para finalizar o dia de hoje, brinquei com algumas coisas aqui, mas principalmente eu quero fazer você enxergar o que é que dá para você fazer nas condições que a sua empresa gera, financeira e estrutural e principalmente de entendimento. Isso é muito importante você entender e fazer o que dá. O que não deu para fazer, não fique triste não. Faça o que dá. Certo, galera? Pessoal, terceiro dia da nossa semana de falar de como criar um ambiente melhor dentro da minha empresa.
junto à minha equipe, junto aos diretores, os encarregados e principalmente o pessoal que está na frente lá de batalha, está no chão de loja, buscando de frente com os clientes, resolvendo uma boa parte dos problemas. Então essa galera tem que estar de bem, tem que estar bem à vontade e principalmente querendo trabalhar dentro da sua empresa. Se isso estiver acontecendo, é meio caminho andado. E eu comentei ontem que nós tínhamos que achar uma forma de tentar fazer com que a nossa galera, o pessoal que trabalha com a gente, tivesse vontade realmente de querer estar dentro da sua loja. É fácil? Não, não é fácil. Quais maneiras? Então quero dar alguns exemplos hoje e principalmente te mostrar qual o caminho para que você possa querer, pelo menos tentar dentro da sua empresa. Se vai dar certo depois, vai ser um pouco a longo prazo, mas principalmente a intensidade que você quer que isso aconteça. Então o primeiro fator é você não deixar a tua equipe, mesmo que ela esteja acostumada, pensando só em grana. Porque nós estamos falando de salário, que já está sendo pago, porém agora eu quero que você tente dentro do seu dia a dia bolar, inventar, criar algum outro tipo de benefício para que de alguma forma o seu colaborador ou os seus colaboradores recebam algum benefício. Então essa é a nossa quebra-cabeça. E aí se você tem uma equipe que é focada apenas em grana, tende a ser um pouco mais difícil. Então temos que primeiro estudar esse tema e quebrar ele um pouco. Quando eu falo quebrar, não é descartar a forma de bonificar com a grana, não é isso. Mas não podemos deixar que isso seja o fator principal, porque há uma grande chance de você dar 100, 200, 500 reais a mais, dentro de 3, 4 meses isso aí perde o efeito. Então por isso nós não podemos deixar só focado em grana. Quero que vocês entendam isso e pensem. Fora isso, eu vou dar alguns exemplos agora. Eu tinha um cliente na região ali de Porto Ferreira. O que ele fazia? Dependendo do tempo de casa do colaborador, ele pagava um percentual do plano de saúde e conforme o tempo ia aumentando, ele chegava até pagar integral o plano de saúde para esse colaborador. Pô, quem não quer um plano de saúde hoje? Então, além do salário, ele colocou também em pauta um plano de saúde. Emerson, mas eu não consigo fazer isso hoje. Claro que você consegue. Tem que tentar entender, buscar uma parceria e você trazer isso para dentro como benefício para o seu funcionário. Você vai ver que você consegue sim. Outro exemplo, participação em um clube da cidade. Vamos supor que a sua cidade tem um clube. Você pode realmente dar um título ou dar metade de um título de uma academia. Isso acontece. O pessoal faz isso hoje, o pessoal tem feito com bastante intensidade e aí é um outro benefício. O teu funcionário ele já não pensa só em dinheiro, ele pensa que ele pode estar usufruindo de um clube, ele pode estar usufruindo de uma academia e você ajudando a beneficiar ele, ajudando ele a pagar ou metade ou dependendo do tempo de casa, também integral. É importante você entender que nada é de graça. Você tem que fazer com que as pessoas entendam, quanto mais tempo elas tiverem com você, mais benefício ela vai ter. E um que eu gosto também de dividir com vocês é uma participação na lucratividade. Quando você tem um departamento bem dividido, quando você tem um mercadológico bem preparado, você consegue entender o que a padaria representa, o que o hortifruti representa, dando só exemplo. Isso vale para todos os setores da sua empresa. Mas as pessoas que são responsáveis por cada departamento ou que trabalham em cada departamento, você pode dar uma participação na lucratividade, desde que você tenha um ponto de partida. Cresceu a partir disso aí, você pode dividir um pouco do lucro. Isso também ajuda. Então, para resumir hoje, galera, dá para ser feito. Como você vai fazer? Não sei. Talvez os exemplos que eu dei aqui não sejam o que cabe na sua loja, mas tenho certeza e quero que você pense o que é que você pode fazer. Ok? Pessoal, quarto dia, nós aqui dando continuidade à nossa semana. Hoje eu quero falar sobre se dá efeito eu ter um benefício para os meus colaboradores ou para algum dos meus colaboradores em cesta básica ou em kit de mercadoria. Passou um caminhão gigante aqui. O que eu acho disso? Se eu der mercadoria, dá efeito? Vamos lá. Se você separa aí 100, 150 reais, 200 reais de mercadoria, pode ser encarado como uma cesta básica, pode ser encarado também como um kit de mercadoria que você vai fornecer para algum de seus colaboradores ou para todos, eu acho que dá um efeito legal. O dinheiro não gosta, igual eu comentei com vocês, que é passageiro, mas se o funcionário, se o colaborador entender que ele tem um salário e aí também ele tem um benefício, que é um kit, que é uma cesta básica, isso é muito bacana.
Então, se você está afim de colocar esse projeto em prática, eu curto, eu acho bacana. Entenda, estude dentro das suas necessidades, dentro das suas condições e coloque sim para funcionar isso, que é muito importante e vai trazer uma felicidade, vamos dizer assim, um sucesso para que seus colaboradores realmente queiram estar dentro da sua empresa. A situação que eu queria dividir é a seguinte: você já imaginou aquele colaborador teu que está dando show em todas as atribuições dele? O cara controla, o cara consegue organizar, faz o setor ser rentável e ele realmente veste a camisa. Você já imaginou você chegar para ele no final de semana e falar, ó, na segunda-feira, como o seu setor está bem organizado, você pode tirar uma manhã de folga. Você pode ficar aí atrás de qualquer coisa particular sua, atrás de descansar, e você entra meio-dia, 1h da tarde. Você imaginou que efeito que pode trazer isso na sua empresa? Sabe por quê? Porque o cara vai entender realmente que o que ele está fazendo, ele é valorizado. E você vai dar um benefício para ele. E o principal, você não vai descontar essas horas dele. É um benefício. Isso também dá um efeito muito grande. Então, para finalizar o dia de hoje, eu falei um pouco de cesta ou kit, como você queira encarar. E principalmente no finalzinho agora eu falei de você tentar enquadrar dentro do seu dia a dia, dentro do dia a dia dos seus colaboradores, uma folga extra sem ser programado, sem o cara esperar. Você chegar de surpresa e falar, olha, segunda-feira você pode entrar 1h da tarde, meio-dia. Ou no sábado, ó, trabalha até meio-dia, não precisa voltar mais. Se você tiver essa condição e se o seu colaborador estiver merecendo, ele estiver fazendo com que as coisas aconteçam dentro da área dele de trabalho, dentro da sua empresa, dentro do seu supermercado, você vai ver que isso aí é bem-estar mesmo. Bem-estar que traz para você lucratividade, traz para você retorno, porque o cara vai ter condição de fazer o que ele quer, condição de entregar e mais amor e carinho em tudo que ele faz para você. Ou seja, a sua empresa vai estar com pessoas querendo trabalhar, a sua empresa vai estar com pessoas fazendo acontecer sem forçar, sem nada, sem ser um fator apenas de grana. Correto, galera? Pessoal, quinto dia da nossa semana, eu aqui quase colocando os bofs para fora. Para finalizar nossa semana, eu queria bater numa tecla que eu vejo muito. Tudo isso que eu passei na segunda, na terça e na quarta, às vezes parece fantasia para algumas pessoas, simplesmente porque não vê a possibilidade de como fazer isso de uma forma assertiva dentro da sua loja. Sendo assim, os primeiros erros, os primeiros desacertos nesse processo, a primeira lei que todo mundo passa é cortar. Tira o lanche, tira a regalia, tira isso, tira aquilo. Parece sentido na hora, mas você acaba ficando de uma forma que você está apenas punindo e não conscientizando. E entre nós, geralmente quando acontece isso, não é todo mundo que teria que ser punido. É uma parte. Talvez uma parte pequena, mas talvez uma parte média. Mas de modo geral, nunca é todo mundo. Então por que fazer assim? Então volto a dizer, se você quer tentar pelo menos manter um ambiente diferenciado na sua loja, a primeira coisa é você nunca desistir. É você lidar com as diferenças, é você lidar com os problemas, identificar se tem algum problema pessoal no indivíduo, que aí você troca ele, mas continue tentando. Continue colocando regra. Antes de estabelecer isso aí, treine a equipe, mostre o que você quer, para você não ter que voltar depois para trás, simplesmente porque o cara falou, não entendi como é que era. Porque, galera, fazer por fazer qualquer um faz. Fazer para acertar são poucos. Pô, Carlos, tem mágica? Não. A primeira situação é persistência. Você tem que persistir. Isso que eu passei segunda, terça e quarta, estou passando hoje. Se você só ouvir só e não tentar lidar com as dificuldades dentro da sua loja, é mais um que não vai conseguir. Mas de coração, tem um monte de consultor bons aí no interior de São Paulo, no Brasil. Tem o YouTube hoje aí que está de graça, a internet. Então é só fazer para dar certo. Galera, acredite, isso é fundamental para que possa realmente dar certo dentro de qualquer empresa. Um ambiente diferenciado, ele faz o seu lucro dobrar. Acredite. Bom final de semana a todos.